é que o pessoal parece um pessoal muito antigo. Então fizeram dos apóstolos, de repente, seres perfeitos. Aí como eles não eram perfeitos, tem um segundo ardil. Não, eles eram imperfeitos. Mas na hora que eles sentaram para escrever, eles só escreveram perfeições. Como? Se no que foi escrito, nem sempre por eles, às vezes por um cara, eles estavam ditando, eles mesmos fizeram revisão. Senhoras e senhores, chegamos! Bem-vindos, bem-vindos. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Esperando você chegar. Hoje é dia de entrevista aqui no canal. Muito bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Gente linda e pandêmica. Estou aqui sem barba e com o cabelo mais preto do que nunca. Hoje nós vamos conversar com alguém que eu amo muito. O cara mudou minha vida. Eu vou falar isso na presença dele. Vou deixar ele vir aqui para eu falar na presença dele. Hoje nós vamos falar sobre cristianismo, vamos falar de fé, vamos falar de sociedade. E ele já está aqui. Deixa eu chamar ele. Eu quero fazer elogios para ele presente, na frente, olhando no olho dele. Muito bem-vindo, pastor Caio Fábio. Oi, meu amigo querido. Ô, meu pastor, como vai você? Cada dia mais lindo, cabelos sedosos, a barba mais cheirosa do Brasil. Tem duas barbas que são mais cheirosas nesse Brasil, a sua e do Jô Soares. Mas a sua ganha. A do Jô é cheirosíssima. Mas a sua é mais. Eu acho que tem um toque, como é que chama aquele perfume? Adriana, um perfume adriânico. Adriana, ele tem um fluir. Adriana é a mulher do pastor Caio Fábio. Eu estou conversando hoje com o pastor Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, que é pensador isso? Caio Fábio. O Caio Fábio. Bom, quem é o Caio Fábio? Eu queria que ele falasse dele, com ele presente na imagem. Caio Fábio é o homem que me reaproximou daquilo que é o centro da minha vida. O centro da minha vida é Jesus Cristo. Mas eu sempre me senti um cara excluído pela igreja, pela religião, por ser gay, por pensar demais, por não acreditar num Deus do mal, um Deus que se vinga, um Deus de ódio, um Deus do inferno, que é uma grande wonka, que é aquela panela que se faz yakisoba, uma grande wonka fritando óleo quente, e quem tocou uma punheta e quem pensou uma besteira cai lá direto. Eu me recusava a acreditar nisso, até que eu encontrei um homem que foi o primeiro homem do qual meu pastor, quando eu me converti, falou mal. Encontrei, vi Jesus nele, vi Jesus de perto, e hoje eu não falo mais desse homem de com ele andar, de ouvir falar, mas de com ele andar. Estou aqui com Caio Fábio, Senhor Jesus nessa terra, evangelho puro. Boa noite. Boa noite, meu querido Gustavo. Em primeiro lugar, Adriana, que está a metros daqui. Ela não pode ouvir a gente falando, daqui a pouco ela vai fazer xixi na roupa de rir. Mas ela já deve ter feito. Então que bom. Graças a Deus. Aí eu te mandou um grande, grande, grande beijo. Com todo o carinho do mundo, você sabe disso. Eu te amo. E ela te ama também. Eu amo mais, amo muito mais. E com relação a Jesus na Terra, infelizmente ainda não. É o que eu caminho todo dia, passo a passo, para tentar alcançar. Como disse Paulo, não que eu julgue haver alcançado, irmãos, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar Jesus, um Cristo de Deus. Jesus, eu. Jesus na minha personalidade. E depois eu vou ser absolutamente absorvido por Ele, e o absorverei absoluta e completamente, como diz o Evangelho, o apóstolo João, aliás, na primeira epístola, porque então o veremos, irmãos, como Ele é. Aí vamos ficar, nós todos, vamos nos tornar quem a gente deve ser. Mas dia a dia é para lá que eu estou andando, buscando de todo o coração. E nos colocando no caminho. Muitos comediantes têm uma história em comum com a fé. Eu não me chamo cristão, não gosto desse termo, como o senhor não gosta do termo, quando se remete à política, né? O cristianismo virou muito algo político, uma demarcação política e tal. Eu sou do evangelho, gosto de dizer isso. Sou do evangelho, sou do caminho. Sem ter grupo nenhum do caminho aqui perto, mas eu sou do caminho. Porque com a internet não existe mais fronteiras nenhuma. Mas a gente que eu tenho visto uma história comum entre nós comediantes. Muitos de nós fomos líderes religiosos, somos interessados pela Bíblia, somos interessados pela boa nova, literalmente pela boa nova, né? Porque quem não gosta de uma piada nova, por exemplo, quem não gosta de uma notícia nova, uma fofoca nova, a boa nova, então, nos interessa demais. Mas todos nós saímos fora do contexto evangélico que se espera e nos encontramos em Caio Fábio. Por que nós, comediantes, gostamos tanto do que você prega, Caio? Sendo que você prega, bom, se eu não me engano, a sua Bíblia é diferente, não? Eu tenho apenas um problema no meu olhar para a Bíblia. E que eu acho que é um problema que identifica os comediantes comigo. O meu problema é que eu enxergo a Bíblia a partir de Jesus. Como assim? Porque Jesus veio existir só no Novo Testamento. Como é que é só isso? No Novo? Não, é porque o pessoal confunde. O pessoal confunde o livro com Jesus. E o livro é uma construção humana. Mas está escrito sagrada, é algo sagrado. Pois é, foi o homem que escreveu sagrado, e além do que sagrado, é aquilo que é pertinente ao homem mesmo, porque o sagrado o homem cria. Portanto, é uma criação humana, é o homem que sacraliza coisas. O sagrado está longe de ser alguma coisa que se pareça com o santo. O santo é outra coisa. Calma. Agora todo mundo está. Agora eu pirei. O sagrado não é santo. Qual a diferença? Não necessariamente. O sagrado pode se santificar ou ser santificado se for tratado e olhado, enxergado da maneira certa. Porém, quando alguém olha para o sagrado da maneira certa, absolutamente e imediatamente dessacraliza a coisa. É como na física quântica. Quando o observador observa a partícula atômica, na hora que ele a observa, ele a transforma, ele a muda. Então, mas deixa eu voltar para cá, para onde a gente estava indo. A maioria das pessoas, porque lê acerca de Jesus em 4 livros dentro da Bíblia, elas aprisionam Jesus dentro do livro. Aprisionam. Agora, o livro é uma criação humana. Ele começou a ficar com esse formato
depois da imprensa do século XVI para cá, de Gutenberg para cá. A gente acabou de completar, de ter um Shana Tova, que é o ano judeu, o ano novo judaico, 5.751? 5.780 alguma coisa, 81, alguma coisa assim. O número final é 1. 81. Aliás, para os judeus que nos seguem aqui. A Bíblia, o início de compilação de texto começa com esse ano, ou esse ano ainda só se falava? Eu estou dizendo que é a imprensa. A imprensa é com os gregos. A formatação de um livro com essa cara aqui, com esse formato aqui, e só que ainda muito maior, começou depois de Gutenberg. Antes disso, você tinha pergaminhos, rolos. Antes disso, você tinha tablets mesopotâmicos. Você tinha outras coisas. Mas você não tinha esse livro. Então, por outro lado, Jesus não deixou nada escrito e foram discípulos de Jesus que escreveram livros, dentre os quais há esses 4 aqui, que se convencionou, foram sendo validados desde o início, porque eram oriundos de gente que tinha convivido com Jesus. Como João, Lucas não, mas conviveu com os que conviveram e viveu com Paulo. Marcos, sim, conviveu com João. E Pedro provavelmente foi quem alimentou o processo. Marcos teria sido o redator. Mateus conviveu, era discípulo, enfim. Mas esses livros só foram reunidos no século IV, já sob o patrocínio do imperador Constantino, é que a Bíblia passou a ser, no Novo Testamento, isso que a gente tem aqui, e que você tem aí na sua mão, no Novo Testamento. Quando a gente teve a Reforma Protestante, houve uma revisão de tudo, outra vez. E aí, basicamente, se aproveitou, no Novo Testamento não se fez mexidas. Se retirou apenas chamados 7 livros apócrifos, que estavam inseridos no ambiente do Velho Testamento. Eu li alguns. Livros judaicos e coisas assim que fazem parte da apocrifia judaica. Foram retirados, mas houve uma grande rediscussão. Lutero queria retirar a Epístola de Tiago, houve outros. Calvino não sabia por que o Apocalipse deveria ficar lá. Por ele, o Apocalipse sairia eventualmente. Então houve uma rediscussão a respeito disso, mas ficaram esses que estão aqui. Só que isso gera, cara, um problema danado, porque parece que Jesus está preso aqui. Então, como isso foi enfiado junto com o Velho Testamento num livro, Jesus ficou presinho aqui. Está preso aqui. Então, parece que aqui é maior do que Jesus, porque Jesus cabe aqui. E isso aqui é mais grosso. Então, meu Deus, mais Deus, Deus mais concreto. Então, concreto, maior. Então, Jesus cabe, Jesus é legal e tudo mais. Agora, eu leio, eu tiro esses 4 evangelhos daqui e leio, estou fazendo isso desde que eu me converti aos 18 anos. Eu tiro, cada vez mais eu fui entendendo que era assim, os 4 evangelhos e vejo o que parece e o que não parece com Jesus. Aí eu vejo para trás, no Velho Testamento, eu vejo para trás,
o que é que parece com Jesus? O que parece com Jesus fica na minha compreensão. O que não parece com Jesus vira a história da informação de como nós chegamos até Jesus. Isso para trás. E para frente também. Paulo, Pedro, eu leio a partir de Jesus. Não, mas por exemplo, Pedro foi corrigido por Jesus. Paulo disse que eu não vou para o céu. Eu sou gay. Paulo. Eu sou gay. Pois é, por isso Paulo é que eu estou te falou que os dizendo. afeminados não vão ficar de fora. Por isso é que eu estou dizendo que eu leio Paulo a partir de Jesus. Jesus não disse que você está fora, que nenhum gay está fora. Quem disse isso foi Paulo. E Paulo disse várias coisas que Paulo, se vivesse hoje aqui no meu lugar, revisaria. Nenhuma delas acerca de Jesus, mas algumas delas sobre o olhar dele, que não era o olhar absoluto de Jesus, porque ele não era Jesus, e ele era filho do tempo dele, então ele era um judeu da tribo de Benjamim, rigorosíssimo, educado aos pés de Gamaliel, que tinha sido fariseu quanto ao zelo da lei, e que encontrou Jesus e se libertou de um montão inexplicável de coisas. Mas como ele mesmo disse, eu fiz a questão de repetir hoje na introdução, ele disse: não, irmãos, que eu julgue ter alcançado a perfeição. Não, eu não alcancei nenhuma perfeição. Então, foi ele que, depois de ter dito, escrevendo aos Coríntios, que os efeminados não entrariam no reino dos céus, escrevendo posteriormente aos Filipenses, disse isso: eu não alcancei nenhuma perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Ele mesmo, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, ele entregou um cara a Satanás, lembra? Que tinha ido para a cama com a mulher do pai, comido a mulher do pai dele. Não era a mãe, mas a mãe morreu, qualquer coisa assim. Madrasta. O cara casou de novo, ele pegou a madrasta gostosa, deu mole para ele, ele pegou. Aí Paulo ficou tão pau da vida, cara, ficou tão fulo, que ele entregou o cara a Satanás. Você pode acreditar numa coisa dessa? Ele fez isso solenemente. Eu, reunido com o vosso espírito, é porque não tinha Zoom. Mas se tivesse Zoom, ele tinha chamado uma reunião no Zoom, cara. Ele mesmo, pessoalmente, com aquela moçada, entregaria o cara a Satanás. Aí, pois bem, na segunda epístola, que de fato eram 4, e aí juntaram 2 na primeira epístola e mais 2 na segunda epístola, mas na segunda epístola ele diz, ele volta atrás, olha, quanto aquele cara, retirem-no dessa situação, chamem-no para o meio do convívio da congregação, para que ele não morra de tristeza. E para que eu também não fique entristecido para sempre, porque como é que eu vou me alegrar se estão entristecidos aqueles que poderiam me fazer feliz? Então, chamem o rapaz de volta. Ou seja, não tem nada papal, é que o pessoal parece um pessoal muito antigo. Então, fizeram dos apóstolos, de repente, seres perfeitos. Aí como eles não eram perfeitos, tem um segundo ardil. Não, eles eram imperfeitos. Mas na hora que eles sentaram para escrever, eles só escreveram perfeições. Como? Se no que foi escrito
Nem sempre por eles, às vezes por um cara, eles estavam ditando, eles mesmos fizeram revisão. E eles mesmos disseram que naquilo que não fosse e não dissesse respeito a Jesus, que tudo estava aberto. Como se diz na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Que eles, para trás, todo mundo para trás, sem nós, sem cada nova geração, não seriam aperfeiçoados. Então, quando eu te digo que eu leio isso aqui, a Bíblia, a partir de Jesus, para trás, antes de Jesus e depois de Jesus, incluindo quem quer que tenha sido incluído aqui, eu estou falando sério. Eu estou dizendo, quando você disse, mas Paulo disse que um cara como eu está no inferno, porque eu sou gay, efeminado. E eu estou te dizendo, Paulo sofre revisões acerca de si mesmo em relação a esses usos, costumes, assim como Moisés sofre revisões, os apóstolos também sofrem revisões feitas por quem? Pela luz do Evangelho de Jesus lançado sobre cada nova geração. Então, de Paulo fica tudo aquilo que coincide com Jesus, que é a maior parte absoluta. Existem algumas coisas onde, por exemplo, ele se manifestou machista, não quero que as mulheres falem. Bom, por quê? Porque ele era um cara daquele tempo, daquela época. Eu concordo com essa afirmação de Paulo no que se refere à questão da minha mãe, que minha mãe fala demais. Demais. Ela fala muito. Eu, quando era criança, eu falava assim, mãe, me bate. Mas não fala, não. Me bate. Me espanca, velho. Mas isso daí vem de encontro a uma coisa que eu pensei, que é o seguinte, o senhor, estou conversando com o pastor reverendo Caio Fábio, um dos grandes nomes do evangelho desse país, há muitos anos. Eu vou chegar nas perguntas polêmicas, mas isso tudo que você veio de encontro a falar, pastor, eu já te vi falando inúmeras vezes no Papo de Graça, que é o programa que o senhor tem diariamente junto com o Braulio, maravilhoso, que eu amo de paixão. O Papo de Graça está sempre das 11 a 1. Olha aqui, ó. Antes de eu responder, olha quem chegou aqui. Quem falou que mulher não fala? Não, é só minha mãe, é só minha mãe. É só minha mãe, a mãe dele. A mãe dele. É só... Oi. Eita, já estou destruindo tudo. Eu estou me apresentando como a nova crente normal. Eu sou a crente normal e me apresento como sua segurança contra aquele caputo. Capiroto, sei lá. Adriana, meu pastor, maravilhosa. Maravilhosa. Ó, pode vir. Pode vir o caputo. Vem, Adriana, caputo, vem. Eu só queria que você desse a bênção dessa pele maravilhosa para todo mundo que estiver assistindo. Eu só queria que você desse a bênção da sua pele maravilhosa para todo mundo que está assistindo. Mas olha só. Você que tá lindão, cara. Você tá lindíssimo. Tudo é inveja, meu filho. Tá inveja. Ficou de louco. Amém. Te amo! Vai dizer, te amo. Te amo! Bom, pastor, isso então, tudo que o senhor falou veio de encontro a uma coisa que eu particularmente nunca entendi muito bem, não. Porque as palavras são difíceis. Ler a Bíblia sendo Jesus a chave hermenêutica. O que é hermenêutica? Eu não entendi. Hermenêutica vem de Hermes, uma divindade grega que era o deus das interpretações. Então, hermesnêutica. Quer dizer, vem de Hermes, que é a arte da interpretação.
Sim. A hermenêutica, a chave hermenêutica é ter Jesus como a chave hermenêutica, é ter Jesus como a chave interpretativa. Mas para tudo? Para qualquer coisa. Então, Jesus não deixaria que você fosse apedrejado. Não deixaria. Isso é Novo Testamento. Pois é, mas é Evangelho de João, capítulo 8. É o trato, é o modo como Jesus tratou as pessoas. Porque Jesus só conheceu a humanidade, Jesus só conheceu a humanidade quando ele veio à Terra, ou ele já conhecia antes? Não. Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Sim. Cristo é que é eterno. Assim, eu queria reunir vocês, ó Jerusalém, quando ele chora. Esse é o Cristo. É o Cristo. Porque o Cristo é Deus eterno, sempre foi. Como se diz, no princípio era o verbo. Esse que é homofóbico. Hã? Esse é homofóbico. O Cristo é homofóbico. Esse não é. Ele não é, porque se Cristo fosse homofóbico, ele seria fóbico contra o que ele próprio criou. Ele teria fobia. Ele não poderia ver gays, LGBTs ou quaisquer outros objetos de preconceito, como de raça. Tem pra gente que é raçofóbico, é o racista, na linguagem antiga. Se racismo começasse agora, se chamaria de etnofobia, alguma coisa desse tipo. É o cara que teria essa reação do medo fóbico em relação a qualquer outra etnia ou coisa do gênero. Então, mas o que você vê é que Paulo diz o princípio absoluto, que julga o próprio Paulo. Quando Paulo dá conselhos sobre como tratar os escravos, como tratar as mulheres, ele dá conselhos que recaem mais as responsabilidades sobre os homens do que até sobre as mulheres, porque a mulher vivia reprimida. Ele diz: seja submissa ao seu marido, porque tinha uma revolta enorme no coração da mulher, daqueles dias dele. E diz para o marido: ame a sua mulher, ame, porque a maioria tinha mulher como propriedade. Então ele diz: ame como se fosse seu corpo, sua carne, a dor dela, a sua dor. Mas ele disse coisas melhores sobre tudo e todos, quando ele disse aos Colossenses que em Cristo, ou seja, estando no Cristo, na consciência absoluta do que é a manifestação de Deus em nós como esplendor de consciência, de luz, ele diz que estando em Cristo, que é isso que eu acabei de dizer, não há nem homem nem mulher, não há diferença, não há esse perrengue de quem é maior, quem é menor, quem obedece a quem. Isso tudo faz parte da mediocridade das nossas culturas e da própria evolução da espécie humana, onde o macho guerreiro desde sempre, o leão é maior, são poucos os seres da criação onde o macho é bem menor. Na maior parte das vezes o macho é maior para garantir a segurança do pedaço. Sim. Em troca ele come as fêmeas à vontade e tal, e tem que comer muito, como o leão, porque só tem 4 anos de oportunidade, coitado. Se eu falar negócio de comer fêmea, meu,
Fica um pouquinho... Já te deu, né? O femiofobia. Já te deu. Você veja como todo mundo é fóbico, né? De alguma coisa. Então, o leão vai lá, só tem 4 anos de duração aquilo, vai chegar um outro que vai expulsar o cara, ganha quase sempre, ele vai embora e vem um novo macho que mata os filhos que ele fez o máximo possível para não deixar descendência e seguir com a dele. Assim, os machos foram feitos. Então, macho tem muitos milhões de anos de espírito de dominação que foi se transformando cada vez mais numa imbecilidade relacional. À medida em que a consciência evoluiu, o macho e também a espécie humana foi deixando de precisar da figura do segurança doméstico. Isso foi terminando devagar no pensamento, na evolução cultural, mas ela se tornou objetiva da Revolução Industrial para cá, quando abriu espaço para as mulheres irem para as indústrias, ser produtivas, e foi, apesar de que determinadas classes demoraram muito a ambicionar o que as classes mais baixas femininas fizeram por necessidade, que foi trabalhar na fábrica, na indústria. As mulheres das classes média, classe alta, média alta e alta, foram fazer bem depois, já por algumas até por hobby. E só depois é que o feminismo estabeleceu, dos anos 50, 60, 70 para cá, um outro modo mais generalizado feminino de olhar a existência, e foi mudando e está mudando. Os modos masculinos, machistas, exacerbados de olhar a vida. Esse governo é um retrocesso. Por quê? Porque está querendo nos levar de volta para antes do que começou a acontecer na cabeça de muitos homens no mundo inteiro e já nas sociedades mais civilizadas. Então, esse regime cultural que a gente vive, porque a gente está dentro de uma democracia sequestrados por uma ideologia e um regime cultural. E isso aí é de um retrocesso, nos leva para muito atrás. O senhor Sim. O senhor falou, tocou nesse assunto do machismo e tudo. Isso me levou a uma pergunta que eu ia fazer depois, mas eu quero fazê-la agora. O senhor criou e foi presidente da Associação Evangélica Brasileira. Nunca havia isso. É uma espécie de... Era todas as igrejas, as mais importantes, que se filiasse, né, estavam unidas num pensamento, creio que pela época, até num avante da igreja evangélica, que na época tinha 20% da população brasileira como evangélicos. Né? Se uniu e o senhor foi o presidente dessa associação. Então, o senhor conhece de perto várias realidades de instituições evangélicas brasileiras. Onde foi que o evangélico brasileiro se perdeu? Vou dar 2 exemplos. Três. Primeiro, tem um pastor que começou uma live semana passada, não sabia que a câmera estava ligada, ele dá uma porrada na mulher dela, fala assim, imbecil, arrume isso direito! E depois ela ajeita a câmera e continua, a paz do Senhor. Irmão. Isso me causou enojo. E o segundo, nós temos Ana Paula Valadão prestando um serviço gigantesco à sociedade, uma das maiores cantoras gospel que o Brasil já teve, líder do Ministério de Louvor Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão, que, entre tantas merdas que fala, a última
resgataram um vídeo de 2016, ainda assim, 2016, que ela diz o seguinte: não, porque a AIDS é a morte para o pecado do homossexual. Quer dizer, é o gay que só tem gay com AIDS, não existe mais ninguém com AIDS. E terceiro, nós tivemos aí André Valadão, irmão de Ana Paula Valadão, uma casta muito estranha de Valadões, visto que eu tenho respeito pelo pastor Márcio Valadão, gigantesco. Amo esse cara, não o conheço pessoalmente, mas tenho uma paixão por esse senhor, mas com duas crias horrorosas, né? O André Valadão disse que a igreja não é lugar para você ser gay. Se você quer ser gay, não vá para a igreja. E se esse recado for levado a sério, vão acabar os ministérios de teatro, de louvor e de dança dentro das igrejas evangélicas. Então, porque só tem viado? Basicamente. Por que é que nós chegamos nesse ponto? O que aconteceu? Cara, eu acho que sempre foi assim. O pessoal só não tinha muito a coragem de falar. Como você introduziu dizendo que eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira, sim, reunimos cerca de 65% dos evangélicos àquela altura. Foi no início... Foi em 91, maio de 91. Não tinha evangélico, eu nasci em 89, não tinha crente. Eu quis ser crente porque não tinha crente. Eu achava, aqui na minha cidade, todo crente era motivo de deboche. E eu, como me sentia, me achava forte, poderoso, eu botava roupa de crente, botava gravata e ia para a igreja como uma afronta. Como uma grande afronta, porque comigo ninguém falava nada. Quem falasse comigo, eu revidava. Então, quer dizer, se foi 65% 91. dos crentes... 91. Mas em 19... Não tinha essa quantidade de pessoas que se declaram... já era um fenômeno. Os evangélicos já eram... Era crescente. Naquele tempo, ouro, né? Os evangélicos tinham vindo de 4% na década de 60 para um número expressivíssimo de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então era um segmento respeitável da sociedade e 65% foi reunido em torno, especialmente, esse foi um dos problemas, especialmente em torno do que a minha pessoa expressava para a sociedade já há muitos anos. E era uma expressão agradável para a sociedade. Eu era querido dentro e fora das igrejas. Então, quando eu comecei a convidar, naquela altura, já em 89, eu e um grupo de amigos que já vínhamos andando juntos há muito tempo, desde 75, 76, 78, a década de 80 toda. Culminamos num monte de encontros de 83 para frente, e aí, em 90, decidimos no final do ano que nós iríamos tentar formar uma associação de evangélicos em torno de princípios do evangelho e da missão integral da igreja, que a igreja estava aqui para viver com integralidade o que Jesus tinha ensinado. Aí muita gente, muitos pastores vieram para debaixo daquele guarda-chuva que foi estendido, mas a maioria veio, infelizmente, não porque estivesse de acordo, mas porque não queria ficar fora. Não queria ficar fora. Então veio todo mundo, com exceção de 35%, tipo Congregação Cristã do Brasil, Igreja Deus é Amor, grupos dessa natureza. Mas, no geral, os reformados históricos, todos os presbiterianos, batistas, metodistas. Eu adoro a Deus é Amor, falecido Davi Miranda,
que pregava com um vidro, né, antibalas, e tinha uma sala cheia de milagres. Quer dizer, ele mesmo não acreditava, mas o resto só com a sininho. Aí, pois bem, só grupos assim ficaram fora. Mas, no geral, a moçada toda veio. Mas veio não porque cresce nas mesmas coisas e tivesse as mesmas opiniões. Não havia, de fato, uma unidade de pensamento. Nunca houve. Nunca. Nem quando houve aquela... Porque a questão pentecostal do avivamento, né, a Rua do Avivamento dos Estados Unidos, São Francisco, se não me engano, Azusa, lá na Califórnia. Na Califórnia. E na Califórnia, aquela coisa do avivamento. Quando isso vem para o Brasil e cria-se essa ramificação pentecostal, mesmo assim, nunca houve um momento em que a igreja evangélica foi coesa? Não. Especialmente se tratando da igreja pentecostal, é um fenômeno quase impossível. Porque você veja que as grandes denominações do cristianismo, Igreja Católica Russa, Igreja Ortodoxa Copta, Ortodoxa Grega, continuam lá sem tantas divisões. Você veja que a grande proliferação de divisões começa de Lutero para cá. Por quê? Sim. Porque Lutero, a reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante era o livre exame da Bíblia. Então, antes isso era proibido. Só os sacerdotes podiam interpretar a Bíblia, o povo não. O povo era iletrado, a missa era rezada em latim, para um povo que não sabia ler nem na sua própria língua. Então era para produzir apenas superstição cristã e não consciência do Evangelho. Aí quando vem a reforma protestante e diz, não, aprendam a ler, porque Deus tem um livro, é a Bíblia Sagrada, embora Lutero fosse um cara maior do que isso. Lutero era um cara maior do que isso. Lutero era um cara que cria do jeito que eu estou dizendo, que Jesus era a chave hermenêutica. Por isso, ele dizia, olha, se qualquer apóstolo falar qualquer coisa que não está de acordo com o que Jesus viveu e com o que Jesus ensinou, então saia da frente. Ele chegou ao ponto de achar que, como Tiago, irmão de Jesus, falava pouco de Jesus e falava muito de sabedoria, a epístola de Tiago deveria sair da Bíblia. O Apocalipse, ele... Oi? Sim, Oi? Ele lia o Apocalipse, não entendia nada, ou entendia só os capítulos 12 e 13, que ele achava que tinham a ver com Roma, que a besta era o Papa. Então, essa parte está ótima para validar o que a gente está dizendo, mas ele não tinha essa compreensão e nem tinha esse problema de querer incluir qualquer coisa. Não, o negócio dele era Jesus. E, como eu disse, o próprio Calvino disse, olha, o Apocalipse eu não entendo, se ficar, deixa ficar. Quem sabe alguém um dia entenderá, mas eu não entendo. E não chegou lá, não comentou lá, não fez nada disso lá. Então, pois bem, voltando aonde a gente... O que legitima Valadões, Malafaias, Felicianos a dizerem as atrocidades que dizem a milhões em nome de Cristo, em nome da religião, como donos da verdade, que presumem e declaram-se? Nada os legitima, absolutamente nada, exceto a religião.
Então, é que você tinha falado na Associação Evangélica Brasileira, aí eu fiz essa volta para retornar ao modo como você iniciou a pergunta. Nada os legitima. Cada um, no meio chamado evangélico, do qual eu desisti formalmente em 2008 como presidente. Quando você escreveu a carta para a igreja. Eu desisti, eu falei, olha, gente, obrigado, mas eu tô fora. Pastor Caio Fábio, para quem está assistindo, pastor Caio Fábio foi pastor presbiteriano até 1998, quando ele renunciou o cargo e renunciou às suas tarefas na igreja presbiteriana. É isso que ele tem. Eu depois de ser pastor local há uns 11 anos, eu era pastor honorário da Igreja Presbiteriana Betânia e pastor com vínculo especial com a Catedral Presbiteriana do Rio, mas eu estava livre, sempre estive livre para pregar por aí. Eu nunca me senti... Nunca gostou de ser pároco? Não, nunca me senti paroquializado dentro de templos e instituições. Eu sempre soube que meu chamado era um chamado para o mundo. Então deixa eu voltar e responder a primeira pergunta que eu não respondi. Por que o meu chamado é para o mundo? É que os comediantes se identificam tanto comigo, porque eles sentem que tem uma mundanidade na minha espiritualidade. Eles sabem que tem uma mundanidade, que eu estou no mundo, não sou do mundo, mas no meu ser do mundo, comunicando o evangelho no mundo, tem uma mundanidade que os comediantes se identificam com ela, e tem uma tolerância, eu não gosto nem da expressão tolerância, porque parece que você é apenas um cara que tem uma resiliência generosa. E não é muito mais do que isso, é uma inclusividade. Eu não sou... Tolerância ainda bota você melhor do que o outro. E você suporta. É o tolerante. Você tem um amor suportativo. Eu aguento, eu te odeio, mas eu te aguento, porque Jesus está no meu coração. Se eu pudesse agora, eu arrancava seus 2 olhos, eu enfiava uma faca na sua barriga, mas eu tenho Jesus, e por isso eu não vou fazer. Esse é o intolerante buscando um lugar de arrependimento. Aí fazendo aquele esforço lá. Mas em Jesus, você simplesmente não fica olhando para ninguém assim. Pastor, eu vou fazer uma série de algumas perguntas para o senhor. E eu só quero respostas de sim ou não para a dúvida. Nós estamos sendo assistidos por milhares de pessoas aqui. O seu carisma e a sua fala de Cristo nos aproximam muito do Evangelho. Eu falei isso no início da live e eu volto a repetir. Quem me reconectou com Jesus, com o Rei da minha vida, com Deus encarnado, que independente de qualquer história, é o que ressuscitou, não me interessa nada, mas é aquele que ressuscitou, isso é o que você disse no Papo de Graça essa semana, é o que me garante e me firma na fé. Então, as palavras do pastor Caio Fábio me colocaram perto. Eu, como homem gay, imagina, todo cheio de mim, artistinha, beberrão para fugir de mim, me reencontrei com o Caio para me reencontrar com Cristo. E por isso o Caio está aqui falando com a gente hoje. Eu tenho algumas perguntas que não são tão simplistas assim, mas eu vou colocar lá de maneira simplista. Se eu quiser explanar, o senhor explana, mas eu sei que todas elas estão explanadas no site caiofabio.net, né? Tudo está lá, inclusive você confere o Papo de Graça, manda pergunta por lá nesse site, caiofabio.net, todos os dias das 11 às 13. Pastor,
vamos ser arrebatados no corpo físico ou não? Sim, Corpo físico. É. Todo mundo vai para o céu? Eu não tenho a menor ideia, eu não sou secretário da Santíssima Trindade, então... Quem pode dividir o joio do trigo em vida? Porque às vezes é só uma forma de eu alertar um amigo meu que está em pecado. Só aqueles anjos aos quais Deus enviar no dia em que chegue a hora. Homens não podem separar joio do trigo. Eu sou gay, amo a Cristo. Não sei se ele me ama, mas de qualquer forma, eu estou salvo. Olha, se você ama Cristo, é porque ele te amou primeiro. Então, você nunca iria amá-lo antes dele te amar. Você só o ama porque ele te amou primeiro. Então eu acho que eu te respondi. Tá mais do que respondido. Viver um casamento de fachada e mandar os meus filhos matar o meu marido para não escandalizar o nome de Deus ou me divorciar? É óbvio que divorciar, flor de lis. Óbvio que divorciar, pelo amor de Deus, olha o que a religião faz. Se eu sou gay, eu posso frequentar a casa de Deus, dita os templos evangélicos de qualquer denominação que seja, ou se for uma igreja do André Valadão, é melhor eu não pisar lá. Se eu der pinta, porque eu posso dar o meu cu e ninguém saber. Mas se ninguém souber... E se ninguém souber, você vai lá na igreja do André Valadão. Então tá, mas se souber é melhor não. Porque isso é um valadão comum. Agora uma pergunta científica que não tem a ver com fé. A AIDS é uma doença de gays? É um castigo de Deus para os gays? Só gay pega AIDS? Pelo amor de Deus, a gente já viu uma quantidade enorme de pessoas queridas morrerem por causa de transfusão de sangue, mulheres que pegaram AIDS dos seus maridos, prostitutas infectadas, transmitindo. Então, isso era no tempo da Idade das Trevas da AIDS, é que surgiu essa ideia, porque quando ela começou e se tornou publicizada a partir da homossexualidade. Por isso, a religião sempre atrasada e obscurantista se agarrou a esse clichê perverso e nojento. Eu vou encerrar nossa live de hoje falando com um dos caras que eu mais amo na minha vida, que é o pastor Caio Fábio. E eu quero encerrar dando um testemunho. Um testemunho muito lindo. Bom, já conheço o pastor Caio Fábio graças a Marcelo Marrom, um dos maiores comediantes que nós temos, que eu amo de paixão. Mas a primeira palavra que eu ouvi de um pastor foi dizendo assim: tem um cara chamado Caio Fábio, cuidado com ele. E a gente tem que ter muito cuidado com quem fala de Jesus. E quem fala de Jesus tem que ter muito cuidado, porque assim ele disse, né? Seriam perseguidos. E esse nome nunca me saiu da cabeça. Pastor Caio Fábio, o homem que me reconectou com o Evangelho e com Cristo. E tem uma passagem lindíssima. A última viagem que eu fiz para fora do país foi com o pastor Caio Fábio, uma excursão. Éramos um grupo muito lindo, muito bacana, todos fizemos amizade para Israel. Porém, o voo de parte de uma turma, incluindo eu e minha irmã, a gente ficou em Londres. Ai, que chato, né? Ficar em Londres 3 dias, super chato, muito chato. E a gente foi para o bar do hotel beber, alguns conhecidos ali, e no bebendo as pessoas se soltaram e algumas começaram a questionar a minha homossexualidade. E falando: você tem certeza que você nasceu gay? Você escolheu? Na mesma hora eu fiz o quê? Mandei uma mensagem para o pastor Caio Fábio, que mandou um vídeo junto com a Adriana, sua esposa,
dizendo assim: Gu, vem pra cá, a gente tá morrendo de saudade, vem logo, chega logo. Quer saber uma coisa? A gente também é gay. Nenhum pai, poucos pais que eu conheço, teriam esse carinho de ser como filho, de dizer como filho, para que o filho se sentisse abraçado e acarinhado. Pastor Caio Fábio, todo o meu amor, todo o meu respeito, toda a minha gratidão por tudo. Obrigado por esse papo, foi lindo. Obrigado por alcançar milhares de pessoas. Hoje foi um dia tão difícil para mim, mas eu finalizo ele falando com um dos homens mais importantes da minha vida. Obrigado. Obrigado você, meu filho. E você, eu não sei quais as dificuldades desse dia, mas tenham sido quais tenham sido, elas não tiraram de você uma beleza especial. Você está com uma cara muito bonita, como a Adriana disse. Tá muito lindo. E que Deus te abençoe, te guarde, e guarde a todos os nossos queridos que estão aqui. Muita gente querida. Um beijo em todo mundo e obrigado por ter me convidado. Obrigado a você, obrigado ao senhor, obrigado a Adriana, obrigado a Davi. Davi, obrigado, te amo, obrigado por você poder contar contigo. Muita gente sedenta por ouvir mais do pastor Caio Fábio, caiofabio.net. Tem tudo lá no Robocaio. Você está com alguma dúvida? Meu Deus, eu morri, eu vou dormir o sono da alma até que Jesus volte. Você digita lá no Robocaio, lá no caiofabio.net. Eu vou, meu Deus do céu, eu tô com imagem de santo em casa, eu tenho que quebrar. Robocaio, Caio.net. Vai falar no caiofabio.net. É o site do pastor Caio Fábio, e você vai falar, e tem o Papo de Graça todos os dias, e também agora no YouTube tem o Dribate com a Adriana. Não perca. Então, canal do pastor Caio Fábio no YouTube, tem o site, caiofabio.net, e o Dribate, que está no canal do pastor Caio Fábio. Não é isso, pastor? Isso. Então, o Dribate está no nome Dribate. Quem escrever Dribate encontra a Adriana fazendo os programas dela lá. Dribate é com a Adriana, a única mulher que tem 30 anos há 30 anos. Um beijo. 30 anos. Um beijo. Te amo. Deus te abençoe, te amo. Te amo. Amém. Tchau, gente. Tchau.